Queria dizer da alegria de estar aqui novamente, né? Muito bom a gente chegar aqui e ver essa casa cheia. É gente interessada em aprender da palavra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente olha para o mundo e a gente vê tanta coisa fora de lugar, né? Tanta coisa andando mal, tanta coisa indo por caminhos que não tem volta, né? E de repente a gente vê que numa noite de quinta-feira tem tanta gente interessada em ouvir falar a respeito da palavra de Deus. Isso é uma coisa que dá uma alegria, assim, imensa. Eu posso supor que Felipe tenha sentido essa alegria quando ele encontrou o eunuco pelo caminho e o eunuco tinha sede, né? Tem uma poetisa mineira excelente, que começou a ser poetisa tarde até, que é a Adélia Prado. E ela fala assim que existe uma frase muito interessante, um provérbio muito interessante, em que a gente fala, ele está com a faca e o queijo na mão, como se a pessoa que tem a faca e o queijo na mão tivesse tudo. E ela disse assim, a faca e o queijo não interessam se a pessoa não tem fome. Então, eu acho que é essa a situação, né? A palavra de Deus, ela está disponível como a graça de Deus está disponível, né? A gente pode olhar uma rua iluminada por energia elétrica e de lá daquele poste onde está colocado o transformador ou alguma coisa talvez mais moderna agora, sai a condição de eletricidade e de iluminação para todas as casas. Mas se a casa da gente não estiver ligada àquele poste, a nossa casa vai ficar escura, embora a energia esteja disponível, né? A palavra de Deus é assim. Ela é assim, a graça de Deus é assim, né? É preciso que a gente assuma, é preciso que a gente tenha fome, que a gente tenha sede, para que a gente possa se sentir saciado, né? Então, é muito bom estar aqui novamente com vocês por conta disso, né? E eu tinha pensado exatamente em começar falando a respeito dessa leitura de hoje. Não sabia se o padre Jamil ia escolher a primeira leitura ou se ele ia para o Evangelho, porque nesse tempo pascal é muito difícil fazer essas escolhas, né? Porque é tudo tão bom, é tudo tão maravilhoso que a gente fica em dúvida. Mas eu tinha pensado em falar que coincidência maravilhosa a gente ter uma leitura dessa num dia como o de hoje, né? Onde Felipe ouve do eunuco, né? Como eu vou entender se ninguém me ensina? Como eu vou entender? E quando a gente fala de palavra de Deus, a gente sabe que, por exemplo, vocês têm um privilégio assim, eu nem sei dizer o tamanho, de ter o padre Jamil falando todo domingo para vocês. Estou errada? Não, né? Não. É uma riqueza. É uma riqueza. Nem todo mundo tem essa sorte. Eu não estou dizendo que nós não temos. Nós estamos bem servidos agora, mas já estivemos em outras circunstâncias. E como muita gente está, porque nem todo mundo tem os mesmos dons, graças a Deus, né? Então, quando a pessoa consegue trazer a mensagem da palavra de Deus, a gente é muito feliz com isso, porque nos ajuda. Mas nos ajuda naquele momento, naquele particular. E seria muito interessante se a gente pudesse chegar em casa, ter vontade de abrir a Bíblia, primeiro de tudo, ter vontade, e ter, assim, a condição intelectual de chegar um pouquinho mais longe do que as meras palavras, né? A gente tem que buscar o sentido delas, não ficar só com aquilo que elas são fisicamente, uma escrita, né? Que invade o nosso cérebro através dos nossos olhos, mas que nem sempre a gente consegue aprofundar e consegue saber o sentido. É disso que o eunuco falava. Ele sabia ler, ele sabia ler. Ele, como disse o padre Jamil, com certeza era uma pessoa instruída. Ele tinha fome, ele tinha vontade, mas faltava a ele o quê? Faltava a ele um contexto. Ele era relacionado à rainha Candace, que era da Etiópia. Então, vejam, nós não estamos falando de um judeu, não estamos falando de um judeu. Portanto, tudo que a gente já sabe a respeito de Páscoa, a respeito de Jesus ser o Cordeiro,
a respeito do servo sofredor. A gente já sabe, nós aqui hoje já sabemos, vivemos a Páscoa há pouco tempo e sabemos de tudo isso, desse caminhar da Semana Santa que nos trouxe essa visão. Ele não sabia, ele não tinha contexto, ele não podia entender. Ele podia querer muito, mas ele não podia entender, porque faltava um conhecimento prévio. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é esse, né? E eu espero que o objetivo de vocês seja de fazer exatamente o que o eunuco fez, né? Saiu e foi ele anunciar, porque a partir do momento que a gente aprende, que a gente sabe, que a gente consegue uma autonomia de leitura, tudo que a gente tem que fazer é levar para frente, né, gente? Guardar para nós seria, no mínimo, um egoísmo, né? Então, esse é o grande objetivo, tá bom? Então, hoje nós vamos dar mais um passinho nesse sentido. Eu queria começar dizendo que eu já gravei em PDF o material da semana passada. Eu falei a vocês que ia passar o material só no final da de hoje, né? Mas aí eu achei melhor, eu acho que para a função que a que isso se destina, que é estudar a palavra, eu achei melhor dividir. Então, aquele material que a gente viu a semana passada, ele vai estar num material chamado Encontro 1. E aqui, o que a gente começa a ver hoje, já está como Encontro 2, tá bom? Os dois estão perfeitamente conectados, poderiam ter sido um encontro só, se a gente tivesse conseguido falar tudo, né? Mas esse é o tipo de coisa que não dá para controlar muito, né? Eu peço até desculpas, mas nem sempre vai dar para acabar. Então, a gente vai estruturando dessa forma. Então, eu vou passar para o... esqueci o nome dele. Marcelo. Isso, ele já me passou o telefone dele, então eu vou passar para ele o material e aí vocês falam com ele depois. Tá bom? Vamos trabalhar? Tem gente que não veio no último? Quem não veio no último? Oh, tem bastante gente, pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, olha só. E tem um aqui, olha só. Gente, vocês não sabem bem o que faz uma pessoa dessa idade aqui, né? Ó, tem outra lá atrás. Eles diminuem, olha só, mais dois ali. Eles diminuem sensivelmente a idade do grupo. É uma maravilha, é uma maravilha. A idade média do grupo cai com essa moçada. Parabéns para vocês, viu? Sejam bem-vindos. Eu vou fazer o seguinte, não vai dar para eu recapitular tudo agora, tá? Eu vou começar de um ponto um pouquinho anterior ao de hoje, para vocês mexerem a cabeça assim e se acharem, né? Porque às vezes a gente esquece o que comeu no almoço, não é? Que dirá o que viu há 15 dias, né? Então, eu vou retomar alguma coisa para vocês sintonizarem, mas vou em frente. Mas já conversei com o padre Jamil, que eu vou fazer uma gravação, talvez não em vídeo, talvez de fala, e vou ver como é que fica mais fácil fazer isso, mas o conteúdo da semana passada, eu vou colocar em fala novamente, né, com ou sem imagem. Depende de eu ter quem me ajude também lá, vamos ver como é que fica, tá bom? Então, eu faço isso depois, mas aí acho que para a semana que vem, tá? Esse fim de semana aqui vai ser um pouco corrido, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Vamos recordar, então, algumas coisinhas que a gente falou no final, na semana passada, tá? Então, a gente estava conversando, no final de tudo, como é que a Bíblia se formou. E a gente entendeu que aqueles 73 livros que fazem parte da Bíblia não foram escritos de uma vez, eles não foram escritos por uma única pessoa. Nós sabemos que todo tipo de pessoa passou por esse processo da escritura da Bíblia, né? O Primeiro Testamento, ele foi escrito entre o ano 1000 antes de Cristo, em torno da época do rei Davi,
até 50 anos antes de Cristo. O livro da sabedoria é o último livro que foi do Primeiro Testamento que foi escrito. Depois, o Segundo Testamento, ele começa a ser escrito em torno do ano 45. O primeiro documento do Novo Testamento não é o Evangelho. Às vezes a gente tem a tendência de falar assim, mas o que primeiro vem foi Mateus, foi o primeiro a ser escrito? Não. Se tem uma coisa que Bíblia não respeita, é a ordem cronológica, gente. Desistam. Desistam. Eu tenho um sonho de um dia começar a fazer um estudo lendo assim. Vamos ler o primeiro livro que foi escrito, depois o outro, mas eu posso imaginar o trabalho que isso deve dar, entendeu? Então, não pense em cronologia. O primeiro documento é uma carta de São Paulo. E depois os evangelhos vão ser escritos e até o ano 100 depois de Cristo, até 100 depois de Cristo, nós temos escritos do Segundo Testamento, certo? Como que a Bíblia foi se formando, né? Então, eu falei que entre os séculos quarto e terceiro antes de Cristo, havia uma emigração da Palestina. Muita gente saiu da Palestina. Muita gente foi viver em outros lugares, incluindo o norte da África. Com o tempo, o que foi acontecendo? As pessoas saíram de lá e, ao sair, ao deixar o lugar de origem, a gente leva a língua da gente, a gente leva a cultura da gente, mas ela vai se misturando. Ela vai se misturando. Hoje eu aprendo uma coisa, amanhã eu aprendo outra. Quando eu vejo, eu esqueci alguma coisinha que eu trouxe. O sotaque vai mudando, muita coisa muda. Ao longo de uma geração, imagina quanta coisa tem. Então, o povo novo que foi nascendo já não sabia mais falar hebraico ou aramaico. E a Bíblia tinha sido escrita, o Primeiro Testamento, né? Tinha sido escrito em hebraico e aramaico. Grego ainda viria a ser nessa época aqui, tá? Então, se eles não sabiam falar hebraico e aramaico, como ler as escrituras? Não tinha como. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a pensar o que é que poderiam fazer para que aquela gente tivesse acesso à palavra. E aconteceu que... Opa, aqui, pronto. A Bíblia foi sendo passada para o grego, foi sendo traduzida para o grego, para que essas pessoas pudessem utilizá-la. Principalmente aqueles que eram judeus, mas não moravam mais na Palestina, moravam ali em Alexandria, que é no norte da África. Alexandria é um lugar muito famoso na época, é um centro de cultura. Lá havia uma grande biblioteca, o Farol de Alexandria, uma série de coisas importantes lá. Então, essa tradução que foi feita para o grego, ela foi chamada de Septuaginta. Por que foi chamada assim? Então, ela foi chamada Septuaginta, que significa 70, né? A gente fala a tradução dos 70, porque ela foi produzida por 72 rabinos. São 12 tribos de Israel. Então, 6 rabinos de cada tribo se juntaram em lugares diferentes, estando em lugares diferentes, e fizeram essa tradução. E, ao fazer essa tradução, mesmo estando em lugares diferentes, eles viram que ela coincidia perfeitamente, o que denota a inspiração divina da palavra. A gente, como ser humano, está a serviço da palavra, mas quem inspira, quem conduz, o fio condutor de toda a palavra é o próprio Deus. Esses judeus que moravam fora do Egito também foram escrevendo outros livros em grego. Então, a Septuaginta é uma tradução do hebraico e aramaico para o grego. Mas eles não se contentaram e eles foram escrevendo outras coisas, outros livros mais recentes. Só que, claro, não falavam hebraico nem aramaico. Então, já escreveram como? Direto no grego. Então, houve duas Bíblias aí. Duas Bíblias se formaram. Uma que era usada pelos cristãos que estavam na Palestina
E outra, que pelos cristãos não, pelos judeus, perdão. Cristo aqui ainda não está, tá? Pelos judeus que estavam na Palestina e outra pelos judeus que estavam fora de lá e que já falavam o grego como uma língua muito natural, né? Então, essa segunda Bíblia, ela chegou a possuir 7 livros a mais, que são esses daqui, olha só. O livro do Eclesiástico, da Sabedoria, Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e Macabeus 2. Então, aqui nós temos livros históricos, como Macabeus, por exemplo, nós temos livro poético, nós temos um livro profético, vários tipos de livros apareceram ali e foram juntados a essa Bíblia. Então, nós ficamos com duas, uma menor, sem esses 7 livros, e a outra já acrescida deles. A Bíblia Católica, né? A Bíblia Católica, ela é a que tem a totalidade dos livros. Então, quando o Martim Lutero se separou da Igreja Católica, né? Ou foi separado da Igreja Católica, ele assumiu como Bíblia dos protestantes aquela que era menor. Por quê? O critério era aquilo que foi escrito dentro da Palestina ou que foi escrito em hebraico e aramaico, e não aquilo que veio de fora. E a católica, não, a Igreja Católica assumiu todos aqueles outros 7 livros, né? Então, eu proponho que a gente aprenda um pouquinho agora de uma pessoa muito especial que vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de ter a Bíblia em mãos e de ler e ter acesso a ela. Só um pouquinho. De que eu estou falando aqui, né? Estou falando de São Jerônimo. Vocês já ouviram falar de São Jerônimo? São Jerônimo é festejado no dia 30 de setembro. Vocês sabem dia de quê, além de dia de São Jerônimo, é 30 de setembro? Os arcanjos, que mais? Estão falando aqui, só falta falar mais alto. Vai lá, Tadeu, fala bem alto. Dia da secretária, dia 30 de setembro. E será que escolheram, assim, dia da secretária ou dos arcanjos? Eu não sei bem por que é esse o dia, né? Me falta a memória isso. Mas o da secretária, por que será que foi escolhido esse dia? Vocês sabem? Hoje vocês vão saber, então. Quem não sabe, hoje vai saber por que 30 de setembro é dia de secretária. Bom, essa pessoa chamada Jerônimo nasceu num lugar chamado Dalmácia, que hoje é a Croácia. Aquele paizinho ali, piquititico ali, ó, que fica à beira do mar, na orla do mar Adriático. Ele nasceu no século IV e era de uma família nobre, de uma família rica, foi a Roma para estudar, mas não tem nada a ver aí com religião por enquanto. E ele gostava tanto de ler, mas ele gostava tanto de ler, que ele chegava a copiar os livros que ele não tinha, ele copiava para que ele pudesse ter acesso e pudesse continuar lendo. Conheço várias pessoas assim, sabe? Que gostam muito de ler. Você também conhece, Elise? Conhece, né? Então, tá bom. Bom, aí ele vai se tornar catecúmeno, mas isso aos 25 anos só. Tornar-se catecúmeno quer dizer, ele passou a ser uma pessoa que estava sendo preparada, que estava recebendo a instrução a respeito do cristianismo, né? Se preparou para ser batizado. E ele foi batizado aos 25 anos. A gente pode pensar assim, nossa, olha só, como foi batizado velho, né? Mas não é o caso, porque aqui nós estamos no século IV. Não se batizam crianças aqui. O batizado lá acontece nessa ordem que aconteceu com Filipe. Primeiro se entende a palavra e depois que é batizado, né? Para viver a mistagogia verdadeiramente. Então, ele foi batizado quando era para ser mesmo, né?
E ele fez várias viagens, tal, foi se tornando cada vez mais culto. E uma época ele viveu numa região montanhosa, numa região desértica da Antioquia, vivendo em solidão mesmo com Deus, como se fosse um eremita, né? E lá, nessa região que ele viveu, ele começa a aprender o hebraico com um judeu convertido, um judeu que tinha se convertido ao cristianismo. E ele, que já era apaixonado pelo cristianismo, tinha sido recém-batizado, o que que ele faz? Ele quer aprender o hebraico, por quê? Porque aí ele vai ler no original. Essa é a vontade dele, é isso que ele consegue fazer. O que que ele achava do hebraico, será? Olha só, vou ler para vocês aqui. As fadigas que isto me causou e os esforços que me custaram, só Deus sabe. Quantas vezes desanimei e quantas voltei atrás e tornei a começar pelo desejo de saber. Sei o eu que passei por isso e sabem-no também os que viviam na minha companhia. Agora dou graças ao Senhor, pois que colho os saborosos frutos das raízes amargas dos estudos. Então, eu quis colocar essa frase aqui para vocês saberem que se não foi fácil para São Jerônimo, que a gente não se iluda, né? Que a gente não fique achando que é mamão com açúcar, porque não é. Não é. As coisas que vêm de Deus, elas não vêm de mão beijada, elas não são fáceis. A gente recebe e assume e se torna cada vez melhor, mas a gente tem que ter o nosso esforço, a gente tem que ter a nossa dedicação, imitar São Jerônimo. Com 30 anos, ele recebeu em Antioquia a ordenação sacerdotal, né? Se tornou sacerdote, mas não assumiu paróquia, não. Por quê? O negócio dele era estudar a palavra de Deus. E isso era o amor da vida dele, tá? E aí, o Papa da época se chamava Damaso. E ele chamava Jerônimo para tirar dúvidas sobre as Escrituras. O cara era bom, né, gente? O cara sabia ir das coisas, né? Aí, o que, que aconteceu, né? O século quarto e quinto são séculos, é uma época de muita heresia, de muita heresia. Havia quem dizia que Cristo era Deus, mas não era homem. Havia quem dizia que ele não era homem, ou melhor, que era homem, mas não era Deus. Havia todo tipo de heresia. E o, o ambiente é um ambiente de grande enriquecimento cultural para a igreja. Esses doutores todos da igreja que estão ali, olha lá, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Basílio, todos eles são dessa época. Então, olhem só, com relação a quanta coisa a gente teve que lutar. E lá estava também Jerônimo, né? Nessa época de grandes heresias. Por isso, por causa das heresias, o Papa Damaso chama um sínodo. Vocês já devem saber o que é sínodo pelo Padre Jamil, né? O caminho sinodal e tudo mais, né? Então, uma assembleia de religiosos convocados pelo seu superior para ouvir, para trocar ideia, para aprender e caminhar juntos, né? Aí, quem ia ser o secretário? O secretário ia ser Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é ninguém mais, ninguém menos do que aquele que converteu Santo Agostinho. Só isso. Só isso, né? Eu nasci no dia de Santo Ambrósio. Olha que orgulho que eu tenho, né? Não gostaria de me chamar Ambrosina, mas tudo bem, né? E aí, Santo Ambrósio ficou doente. Quem é que foi? Ou não, né, gordo? Quem foi chamado para substituir Santo Ambrósio? São Jerônimo, que não era santo ainda, né? Ele foi secretário do sínodo. É por isso que o dia 30, que é o dia da Páscoa dele, é que passou a ser o dia da secretária, tá? Então,
Aí o Papa não quis mais saber de deixá-lo de lado, de jeito nenhum, contratou para secretário pessoal e deu a ele uma grande missão. Adivinhem qual é a missão que o Papa Damaso entregou na mão dele? Rever o texto grego da Sagrada Escritura, comparando com o original hebraico. Porque lembram em que condições ela foi traduzida, né? Pelos 72 rabinos, tudo mais, né? Foi traduzida, mas e aí? Será que está tudo lá batendo direitinho mesmo? Quem melhor do que aquele estudioso tão dedicado poderia fazer isso? E ele tomou muitos anos da sua vida fazendo isso, se dedicou bastante, foi morar no Oriente para que ele pudesse estar mais próximo da língua e, portanto, fazer melhor o seu trabalho. E o que ele fez, essa tradução que ele fez, tirando do grego, olha só, olha que coisa complicada. Ele tem escritura em grego, ele vai comparar com o hebraico, ver se está tudo certinho, e depois daqui ele vai transferir para o quê? Para o latim, que era a língua comum do Império Romano naquela época. Então, veja, ele vai compor uma obra que foi chamada de Vulgata. Por que foi chamada de Vulgata? A palavra Vulgata, ela vem do latim vulgare, que significa de uso comum. Então, ele fez uma obra para que as pessoas pudessem ter acesso. Aí vocês vão falar assim, todo mundo? Não, todo mundo não, de jeito nenhum. Até porque não tinha chegado a hora do Vaticano II ainda. A gente só tem acesso, a gente só pode ter um negócio desse aqui, ó, na mão, só porque houve o Concílio Vaticano II. Certo, Padre Jamil? Senão a gente não teria direito, não. Então, mas de toda forma, foi uma maneira de fazer chegar mais longe do que já estava na época. Então, o trabalho de Jerônimo foi checar a Septuaginta, comparando com os manuscritos disponíveis, traduzindo o Primeiro Testamento diretamente do hebraico para o latim, que era a língua de Roma. Qual que é o problema desse traduzir diretamente? Porque, gente, quando a gente passa de uma língua para outra, nós temos uma tradutora aqui, viu, gente, que pode me falar, né? E é para o japonês que ela traduz, só isso, mais nada, né? Mais nada. Quando a gente traduz de uma língua para outra e depois tira dessa para cá, a gente já fez um pulo muito grande. O padre Vitor Almeida fala que toda tradução é uma traição. Porque não tem como, tem palavra que não dá para traduzir exatamente. Então, você sempre pode perder um pouquinho, perder um pouquinho. Por isso, ele buscar direto era uma coisa muito importante, né? Pulando o grego aí. Bom, essa tradução foi escrita em latim vulgar. O que é o latim vulgar? Toda língua, toda, ela tem dois tipos. Qualquer língua tem dois registros, digamos assim. Se você tiver que escrever uma carta para um diretor de uma empresa, por exemplo, ou se você for escrever uma carta ao bispo da sua cidade, você não vai caprichar, vai escolher as palavras, vai colocar palavras que combinem entre si e que respeitem uma gramática excelente. Você estará usando o nível culto da linguagem. Mas, no dia a dia, não dá para falar em nível culto. A gente conversa de uma forma que é chamada de coloquial. Essa forma coloquial, lá no latim, era chamado de vulgar. Hoje a gente já ouve a palavra vulgar e a gente fala assim, nossa, era vulgar, então devia ter umas palavras assim, de baixo calão. Não tem nada a ver, nada. Vulgo, vocês já viram, vulgare, é que é de domínio de todos. Então, o latim vulgar não é aquele latim que não presta.
De jeito nenhum. É simplesmente o latim que é falado pelas pessoas comuns no dia a dia, assim como nós falamos o português de uma forma livre, cometendo alguns errinhos aqui, ali, lá e deixando passar muita coisa. Então, foi neste latim que foi escrito. Por quê? Porque havia o latim vulgar, o latim culto e o latim eclesiástico. O latim eclesiástico era amarrado, totalmente amarrado. Por quê? São as mesmas palavras que repetem sempre nas mesmas condições. Então, essa língua ela não tem um crescimento, ela não tem uma evolução. O latim culto é aquele latim que vai dar no juridiquês, por exemplo, né? E que não é de todo mundo. E o latim vulgar é que é a língua do povo, é a língua que vai se acrescendo a todo momento. Por isso ela foi escrita em latim vulgar. Então, ela substituiu todas as outras existentes até então. Aí o Papa falou, não, pronto, a que vale agora é essa daqui. E ela tornou-se a versão oficial da Igreja. E ela foi consagrada pelo Concílio de Trento em 1546. Então, vejam, em que ano mesmo que ele nasceu? Eu não vou perguntar ano, vou perguntar em que século mesmo ele nasceu? Quarto, século quarto. 1546, a gente está falando de século XVI. Estão vendo? As coisas como são lentas, devagarzinho, né? Devagar, sempre. Bom, ela foi revisada após o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II mexeu com a igreja, mexeu com tantas coisas, né? Tornou a língua da missa a língua vernácula, ou seja, a língua que se fala naquele local. É, abriu para a participação dos leigos, inclusive para que a gente pudesse ter acesso à palavra, né? No próprio livro da palavra, e não só ouvindo aquilo que a gente podia ouvir nas missas, né? Então, ela foi revisada após o Concílio Vaticano II, a mando de Paulo VI. Vejam, Paulo VI é o Papa que sucedeu João XXIII, que tinha chamado o Concílio Vaticano II, né? A revisão terminou só em 1975. 1975. Vejam, o primeiro documento do Vaticano II, que é a Sacrosanto Concílio, é 1961, padre. 1961. Eu sei que ele chamou no ano do meu nascimento, que é 1958, mas em 61 saiu o primeiro documento. Só em 75 a revisão fica pronta. E aí ela foi promulgada por João Paulo II em 79, passando a se denominar, a partir de então, Nova Vulgata, tá? Nova Vulgata. Então, todas essas traduções que nós temos acesso hoje, elas estão baseadas aqui, na Nova Vulgata. Elas têm a sua origem aí. E cada vez mais as pessoas se dedicam a buscar a originalidade, a buscar saber, não se supõe um biblista que não saiba grego, hebraico, aramaico. Não pode, não pode. Por quê? Porque às vezes o sentido, ele não vai mudar a tradução da Bíblia, mas um sentido de o que é que essa palavra significa aqui na língua em que ela foi escrita, às vezes determina um novo entendimento daquilo que a gente tem em mãos, tá? Então, vocês podem falar assim, mas se a gente for ler agora a Bíblia aqui em conjunto, se cada um pegar a sua e for ler, vai estar tudo igualzinho? Não, não vai estar tudo igualzinho, porque as traduções são diferentes entre si, porque elas foram feitas por pessoas diferentes entre si. Mas espera-se que aquele versículo que está escrito, ainda que de modo diferente, com palavras diferentes, diga exatamente a mesma coisa, em qualquer tradução que seja idônea. Mas dá uma bagunça, né? Então, não dá bagunça. Para quem estuda a Bíblia,
para quem gosta de ler estudando, quanto mais traduções você tiver por perto, melhor. Porque às vezes você lê alguma coisa e fala, não ficou claro. Você abre uma outra tradução e fala, essa palavra me ajudou e eu já consigo pegar mais alguma coisa. Então, a gente não tem que ver isso como um problema ou como um empecilho. Ao contrário, é Deus agindo e fazendo com que a gente se encontre dentro da sua palavra. Bom, então, hoje, São Jerônimo nos diz isso aqui, ó. Se de fato, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus nem a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Isso é uma frase de São Jerônimo. Importante, né? Então, não é pouca coisa que a gente está fazendo. A gente está engatinhando, né? Existem tantas pessoas que estão estudando pormenorizadamente, estão se aprofundando, né? Nós temos conosco, participando dos eventos da equipe de liturgia, da comissão de liturgia, o padre Vitor, que é doutor em Bíblia, né? Doutor em Bíblia. Então, ele faz as lives do Evangelho, logo, logo vai ter. Aí a gente avisa vocês já vão estar mais afeitos ainda a participar. Então, existe muita gente se dedicando lá profundamente. A gente está aqui, ó, a gente está aqui, mas a gente vai conseguindo sempre mais. E isso que é importante. Deixa eu voltar para outra apresentação, gente, para lá. Como se lê a Bíblia? Como será que a gente deve ler a Bíblia? Se a gente fosse perguntar a vocês, se a gente tivesse tempo de perguntar a vocês, não vou perguntar, não vou abrir, porque senão a gente vai ter um debate aqui. Mas cada um sugeriria uma coisa. Se você entrar na internet, tem tudo que você pode imaginar. Tem gente que fala para você ler primeiro o Evangelho de João, porque é o evangelista do amor, então é por lá que você tem que começar. Você vai cair no mais figurativo que tem, no mais poético que tem. Portanto, se você não dominar a função poética da linguagem, vai ser muito difícil ler, ao contrário de ser facilitado. Tem gente que fala, abra a Bíblia desde o primeiro versículo e vá até o último, valendo, valendo, valendo. Tá bom, você pode fazer isso, claro que você pode. O problema é entender tudo aquilo sem saber o contexto de cada livro em particular. Porque é disso que se fala. Então, como que a gente pode fazer a leitura? Eu não vou dar receita aqui, de jeito nenhum. Eu vou comentar a respeito das abordagens que podem acontecer, tá bom? Então, a gente precisa definir a abordagem que a gente quer. O que significa abordar? Vocês conhecem a palavra bordo, por exemplo, né? Bordo é a margem, o limite, né? Daí vem o verbo abordar, por exemplo, né? Que é ir para dentro, colocar-se dentro, ir a bordo. Daí é que vem a palavra abordagem. Então, é preciso saber qual que é o nosso objetivo ao ler a Bíblia. Algumas pessoas podem falar assim, vamos pensar numa pessoa que queira descobrir aquilo que eles chamam de incoerências dentro da Bíblia. Vocês já devem ter visto notícia disso pela internet e tudo. Algumas pessoas falando que a Bíblia é contraditória, que num lugar ela fala uma coisa, que no outro lugar ela fala outra. Então, vamos supor que seja uma pessoa que esteja interessada nisso. O que ela vai fazer? Ela vai procurar versículos que falem a respeito disso. Vamos supor que um evangélico queira atacar um católico, por exemplo, né? Qual que é a abordagem? Por onde é que ele entra? Qual que é o objetivo dele? Então, ele vai, quem sabe, procurar na Bíblia todos os versículos que ele encontra em que se fala a respeito de, entre aspas, adorar imagem.
porque eles acham que a gente adora imagem. A gente não adora imagem, mas é isso que eles falam. O que ele vai fazer? Vai procurar os versículos, né? Se eu for uma pessoa feminista, eu posso ler a Bíblia com esses olhos, procurando tudo que se fala a respeito da mulher, seja para enaltecer a Bíblia ou seja para detratar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é escrita dentro de um cenário, de um cenário que é patriarcal. Ninguém pode esperar que a mulher tenha lugar lá naquele momento. A gente pode lamentar, mas a gente não pode esperar que ocorra daquela forma. A primeira pessoa a olhar com carinho, respeito, humanidade para uma mulher foi o próprio Jesus Cristo. Esse olhou, esse entendeu, esse teve empatia, mas vai demorar ainda. Olha, a Bíblia lá, desde o ano 1000 ela está sendo escrita, ano 1000 antes de Cristo, né? Então, eu tenho que saber qual que é o meu objetivo. Eu quero ler a Bíblia para quê? Então, é necessário definir a lente que vai me levar a focar. Eu preciso saber o que, que eu quero. Estou querendo o quê com essa leitura da Bíblia? Não basta definir apenas a abordagem. Eu preciso definir também o método que eu vou usar. Como que eu vou ler essa Bíblia, né? O método é o caminho que se escolhe para atingir um objetivo. Como que eu vou fazer para ler? Eu tenho que determinar se eu vou ler estudando, se eu vou ler orando, se eu vou ler dedicando tempo. Quanto tempo eu vou dedicar a isso? Como que eu quero fazer? Eu preciso descobrir qual é o método que eu vou utilizar. Então, suponha-se entrando num barco. Imagine que tem um barquinho ali e você vai entrar no barco. Primeira coisa que você tem que fazer é por onde que eu vou entrar? Onde que será que é mais fácil? Por qual lado eu vou entrar? Eu não posso falar, vou entrar por todos os lados. Não, você tem que escolher um para entrar. Ah, eu vou entrar por lá, que me parece mais baixo. Depois eu venho aqui para a ponta, porque eu quero sentar aqui. Mas tudo bem, mas por onde você vai entrar? Essa definição é a abordagem. Então, por onde é que você vai entrar na Bíblia? Entrar para o estudo da palavra de Deus. Agora, não basta saber só por que lado você vai entrar, mas você tem que saber como você vai entrar. Ai, está alto aquilo lá, eu não consigo, minha perna não dá, eu sou pequena, não vou conseguir erguer tanto a perna, eu preciso de um apoio. Não, se alguém abaixasse um pouquinho aquilo lá, o barco, eu conseguiria entrar. Ou então, não, e se eu estar assim e virar as pernas, eu entro? É o método. Então, a gente precisa saber como a gente vai fazer. Então, diante disso, a gente vai falar de algumas abordagens, não todas recomendadas, claro, mas para despertar a nossa consciência e saber o que a gente pode encontrar. Então, algumas coisas que são utilizadas. A gente vai falar abordagem fundamentalista, dogmática e pelos quatro lados. O que, que é isso? E também vamos falar de um método, que é o método histórico-crítico, tá? Então, vamos lá. A gente vai considerar para cada uma delas quatro coisas. A fé. Então, para cada uma delas, a gente vai falar o que é a fé quando eu leio desta forma aqui, com esta abordagem. O que é a fé? O que é o texto bíblico? Quais são os critérios e qual é o objetivo dessa abordagem, tá? Começando pela abordagem fundamentalista. O que é abordagem fundamentalista? É aquela que lê a Bíblia, ela lê as palavras e ela acredita e assume aquelas palavras que estão escritas. Nada fora disso. Imagine, por exemplo, uma pessoa que faça parte dos Testemunhas de Jeová. Se fala a respeito de sangue na Bíblia, e lá na Bíblia o sangue é de cada um, ele é a própria vida, então não pode ter transfusão de sangue.
Percebem? E eles falam que está na Bíblia. Nós, católicos, falamos, louvado seja Deus, quem descobriu que isso pode acontecer e que pode salvar a vida de alguém. Então, ser fundamentalista é essa primeira opção. Como que ele vê a questão da fé? Deus tudo pode, faz de nós o que ele quer. Ele faz de nós o que ele quer. É um risco muito grande isso aqui, porque se ele faz de nós o que ele quer, tudo que acontecer comigo não é culpa minha. Não fui eu. Sabe essa história? Foi o demônio que fez? Tudo foi o demônio que fez? Tudo bem, ele faz, tome cuidado, né? Dizia o padre Pedro Cipollini que ele era um cão raivoso amarrado. Mas se a gente passar muito perto, né? Então, mas aqui é só Deus, Deus fala isso, aquilo, papapá. Não existe uma responsabilidade nenhuma, livre-arbítrio nenhum. O que é o texto bíblico? O texto bíblico, assim, ó, caiu do céu, pronto e acabado, do jeito que está. Você não tem que ficar interpretando nada, não tem que ficar entendendo, nem ficar questionando coisa alguma. Que critério eles usam? O texto tem que ser lido literalmente. Vale o que está escrito. As palavras são infalíveis e imutáveis, assim como Deus. Depois de tudo que eu falei hoje, das traduções que houve, dos caminhos que se passaram, Deus inspira quem escreve e Deus inspira também quem lê para que receba aquilo que ele precisa que nós recebamos. Mas está pronto e acabado. O objetivo é levar as pessoas a se converterem comovendo-se diante do poder de Deus. Então, eu vou me converter não porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas porque eu me emociono, me comovo diante daquilo. Não é a inteligência que está em jogo, não é a inteligência que é requisitada, mas é simplesmente a emoção. Bom, mas a gente pode ter uma outra maneira de olhar. É a maneira dogmática ou doutrinal. Vejam, ter fé é aceitar a doutrina correta, sem erros, obedecendo a ela. Então, há uma doutrina, nós não estamos falando de palavra, percebem? Nós estamos falando de doutrina. Há uma doutrina a ser aceita. E a palavra vai só confirmar essa doutrina. A palavra existe em função da doutrina. O texto é fonte de revelação, tanto quanto é a tradição doutrinal. Ou seja, aquela tradição que veio dos apóstolos tem tanto valor quanto a palavra de Deus. E que tem valor também o magistério da igreja, porque é o magistério da igreja que traz. Então, o critério é a tradição iluminada e confirmada pelo magistério é o critério máximo de interpretação da Bíblia. Então, é aquela coisa assim, eu leio um para ver se está batendo, ver se bate, se fala a mesma coisa, se a gente está falando a mesma língua, um reforçando o outro. Interpreta-se a Bíblia para confirmar que a tradição e o magistério afirmam a mesma doutrina. Não parece um pouco mínimo isso? É pouco. A palavra de Deus é muito mais grandiosa. A palavra de Deus existe para que a gente cresça como pessoa humana e revele a glória de Deus. Nós não temos a glória, mas a glória dele se espelha na gente, se a gente permitir. Então, é pouco dizer que a palavra é só para confirmar aquilo que tem que ser obedecido. A abordagem pelos quatro lados é um outro tipo de abordagem. O que é ter fé para esta abordagem? Ter fé é olhar a vida de hoje com os olhos de Deus, tendo empatia pelos que sofrem. Ou seja, a fé, ela não se revela somente na minha espiritualidade. Ela começa na minha espiritualidade. Ela é fundamental para que eu estabeleça relações
com as pessoas que estão no entorno, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. E eu não consigo ser feliz com a palavra de Deus se tiver uma pessoa morrendo de fome do meu lado e eu simplesmente esquecer que Mateus 25 não existe. É lá em Mateus 25 que ele fala do juízo final e fala assim: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes. E a pessoa vai perguntar: quanto, mestre, que eu fiz isso por você? E ele vai dizer: toda vez que você fez isso, ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você o fez. Então, perceba que o evangelho ele não é uma abstração. O evangelho é alguma coisa que toca a vida. O evangelho é a própria vida. Então, ter empatia pelos outros faz parte. O que é o texto, neste caso? É uma expressão do povo sofrido. Olhem para a Bíblia e descubram lá. Fala-se de felicidade? Claro que se fala de felicidade, claro que sim. Mas se fala muito também do sofrimento do povo. Olha o trecho que o eunuco estava lendo, o trecho do servo sofredor lá de Isaías. E em quantos lugares a gente vê, em quantos salmos, a gente percebe o sofrimento da pessoa que se dirige a Deus, que busca a Deus. Então, o texto é a expressão desse povo. Normalmente, não foram os reis que escreveram. Reis escreveram? Sim, escreveram. Principalmente Davi e Salomão escreveram salmos. Mas a maioria dos livros foi escrita por outras pessoas que eram pessoas do povo e que traziam os problemas que elas estavam vivendo. Portanto, é uma visão a partir do pequeno, a partir daquele que sofre. Então, os 4 lados, quais são? Sociológico, ou seja, é a vivência, a relação que existe entre as pessoas. Econômico. Econômico não é para a gente saber do que está acontecendo na economia, mas saber que eu preciso trabalhar, por exemplo, para viver. Eu preciso ganhar o meu sustento. O outro também precisa ganhar o seu sustento. Como é que isso se dá? Quando se fala de economia, nós estamos falando da regra para tratar do eco. E o eco é a casa comum de que falava o Papa Francisco. Político, ixi, vai falar de política. Não, político aqui é no sentido grego, da polis. É a vivência dentro da polis, que é a cidade. É preciso que haja direitos, que haja deveres, que as pessoas se relacionem. Isso é política, não é isso que a gente vê por aí nos dias de hoje. Aquilo que a gente chama de política, muitas vezes é politicagem. Não é disso que eu estou falando aqui, não. Olhar pelo lado político significa olhar pela relação que a gente tem com as pessoas dentro de uma vivência na polis. Está pronto para tudo aqui, gente. Esse vai. Você vai. Obrigada, Tadeu. Qual que é o grande objetivo? É iluminar a vida por todos os cantos, por todas as nossas vivências. E para que o homem se veja como filho de Deus e entenda o seu lugar no mundo. Que a gente saiba para que é que essa palavra foi escrita. Ela foi escrita como testamento. A própria palavra já diz, ela é testamento, é algo que me entregaram, é a herança que eu tenho para que eu viva uma vida plena. Porque foi para isso que Jesus veio, para que todos tenham vida e a tenham em abundância, abundância. E, como filho de Deus, e para que a gente entenda o seu lugar no mundo. Bíblia é luz, é uma luz, tua palavra. Lembram que cantamos? E deve ser posta no alto, iluminando a vida e o mundo. Então, são 3 abordagens diferentes. Existem outras abordagens? Sim, eu dei o exemplo que a gente pode buscar outras coisas, mas são abordagens diferentes de uma e de outra, que eu preciso saber o que é que eu busco,
o que é que eu quero, o que é que eu quero fazer para entender melhor a Bíblia. E esse método histórico crítico, o que é isso? Até o século XVIII, a Bíblia, ela era lida de uma forma, talvez um pouco antes, ela era lida de uma forma mais, digamos, descomprometida, talvez, com a vida, sem procurar checar nada, sem procurar investigar nada, sem procurar querer saber de como é que esse texto foi escrito, como era essa comunidade. Quando a gente lê o Apocalipse, por exemplo, uma das primeiras coisas que acontece logo depois da primeira visão são as cartas para as comunidades, para as 7 igrejas do Apocalipse. Em cada uma delas, a gente vai lendo, e no meio de toda aquela figuração, a gente vai descobrindo quais eram os problemas dentro da comunidade. Tem uma comunidade, por exemplo, eu me peçam para dizer o nome agora qual é ela, mas depois eu posso lembrar. Acho que é Laodiceia. Em que ele fala assim, seja quente ou seja frio, os mornos eu cuspirei pela boca. Essa coisa forte, né? Então a gente fica achando a princípio que é água morna, não é uma coisa gostosa, papapá. Quando você vai na geografia da cidade, na geografia, você vai descobrir que Heliópolis havia Hierápolis, não Heliópolis. Heliópolis é São Paulo. Hierápolis. Havia a água brotava do chão quente. É um tipo de, digamos, uma Caldas Novas, tá? Brotava quente. Imagina, tinha turista lá. Claro, aquilo era a grandeza, tá? Mais para baixo tinha uma outra cidade em que a água vinha fresquinha, fresquinha. Todo mundo gostava daquela cidade também, porque lá vinha fresquinha a água. Essa cidade que eu estou falando, que eu acho que é Laodiceia, ficava no meio do caminho. É Laodiceia? Ô, Neiva, boa. Foi testar. Boa. E não foi nem no Google que ela foi, viu, gente? Ela não foi no Google. Boa, Neiva. Então, Laodiceia, o que acontecia? A água saía da outra cidade que tinha água quente e vinha canalizada até Laodiceia. Laodiceia não tinha o privilégio do turismo, porque ninguém queria água morna, né? E tinha que beber água que não era gostosa. Olha que coisa. Então, veja, isso influenciava a vida das pessoas? Claro que influenciava. Não necessariamente da comunidade, mas a gente tem que parar para pensar, por que Jesus falou isso para esta comunidade? Ele falou, porque é a palavra de Jesus que vem através de João, né? É a visão que Jesus fala, escreva, escreva. Então, por que ele fala isso para essa comunidade? Porque essa comunidade ia entender do que ele estava falando. E se falasse isso para Pérgamo, por exemplo, eles iam falar, o que será que ele está querendo dizer? Entende o que eu estou querendo dizer? Para se chegar a essa conclusão, o que as pessoas fizeram? Só leram o que estava no texto? Não, elas foram descobrir que cidade era essa. Onde é que ela ficava? Por que está falando disso? Quem vivia lá? Como que há todo um contexto em torno de cada texto da Bíblia? Então, se eu não quero ver o contexto, se vai me dar muito trabalho ficar pensando nisso, eu vou ficar só com a frase e vou sair repetindo. Não seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Seja quente, eu vou só falar feito papagaio e eu não vou entender por que é que eu estou falando. Então, antigamente não se fazia isso. Só que, ao longo do tempo, foi se sentindo necessidade de buscar essa questão da investigação. Por isso se chama histórico
crítico, o que que aconteceu? Sei lá. Ele não pode ficar quieto muito tempo. Eixa vida, ele é agitado. Aqui, ó. Pronto, vamos colocar alguma coisinha ali, ele para. Então, quando surge esse método histórico crítico? Depois, no século XIX, mais ou menos, do 18 para o 19, que alguém começa a pensar nisso. Primeiro, a igreja faz assim, né? Opa, espera um pouquinho, que é isso? Estou investigando muito, será que isso é bom, será que é ruim? Então, tem documento da igreja que fala, tá, usem, mas com cautela. Aí depois já vem um outro documento de outro papa que fala assim, tem que usar mesmo, tem que usar. E aí vai chegando mais para frente e fala assim, por favor, façam isso. Já viram, a coisa com a igreja é sempre devagar, sempre muito pensada, muito refletida. Então, ao longo do tempo, se chega a essa conclusão. Então, para o método histórico crítico, ter fé é enxergar a presença de Deus na vida do povo. É Deus caminhando com o povo, é Deus presente nesta vida. Ou seja, aquilo que o povo passa reflete-se na palavra de Deus. E a palavra de Deus serve para iluminar a vida do povo. Então, a palavra de Deus é uma coisa encarnada. E se a gente for pensar, quem é a palavra? João fala. João fala para a gente quem é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra. Quem é a palavra, então? A palavra é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Ele se encarnou, veio viver a nossa vida. Não ficou lá de cima falando com a gente. Então, a palavra é encarnada. O texto, o que é dentro do método histórico crítico? É um texto literário. Literário significa não é um bilhetinho, não é uma receita de bolo, não é uma notícia do Jornal Nacional. Ele é um texto literário, que tem permissão para usar as metáforas, para usar as metonímias, para usar as aliterações, e em favor de passar essa mensagem. É um texto literário, popular, antigo. Essa é uma grande dificuldade nossa, né? Vocês já pensaram se alguém... Hoje, vocês usam essa expressão, será? As crianças, os jovens não vão saber, mas a gente falava muito na nossa época, nosso fulano entrou pelo cano. Quem já usou essa expressão, fulano entrou pelo cano, levanta a mão. Ah, bastante gente, hein? Ó, como que você chama? Léo. Léo ou Theo? Theo. O Theo fez assim. Você nunca usou essa expressão, né, Theo? Pois é. Então, vamos usar o Theo. Posso usar você como exemplo, Theo? Aí você ouve o povo aqui da paróquia falando, nossa, Padre Jamil entrou pelo cano. Aí, o que você imagina, Theo? Tá, o que é entrar pelo cano? O que é entrar pelo cano para você? Na sua cabeça. Não pensa na cabeça desse povo, não. Na sua cabeça. Você ouviu a expressão. Padre Jamil entrou pelo cano. O que vem à cabeça? Descreve para mim. Uma gargalhada, você pensa, o que é isso? Entrar pelo cano. Você pensa assim, tinha que ser um cano grande, né? Tinha que ser um cano grande. Não era em qualquer caninho que ele ia caber, né? Concorda? Pois é. Por que o Theo se admirou? Porque quando a gente fala alguma coisa, a tendência é a gente entender na literalidade da coisa. Entrou pelo cano significa existe uma coisa que é um tubo e a pessoa deve ter se agachado e entrado ali pelo cano. Só que é isso que a gente queria dizer? Não, a gente queria dizer o quê? Se danou. Deu tudo errado, entendeu? Como é que a gente falaria hoje, jovens presentes, por favor? Colaborem comigo. Como é que você falaria? Fulano se deu mal. Deu ruim, gente, ó. Deu ruim. Então, o que eu quero dizer? Theo, quantos anos você tem?
O Theo tem 9 anos, eu tenho 67. Eu usei essa expressão, o Theo não usou essa expressão. Não existem 60 anos de diferença entre mim e ele. Não existem 60 anos. Tem coisa escrita aqui que tem 2000 anos a mais. Como é que eu posso entender tudo se eu não fizer uma pesquisa? Tá claro, gente? O exemplo do cabelo. Cabelo no fundo da agulha. Ah, o camelo no fundo da agulha. Verdade. Então, quais são os critérios para a gente usar o método histórico crítico? Analisa-se o texto, levando em conta o contexto e a história do povo dentro do qual foi escrito. A análise literária se faz presente, baseada em critérios científicos. Ciência e Bíblia? Dá certo isso? Será? Tem um padre que era um biblista, padre Luiz do Prado, Luiz Gonzaga do Prado. E ele falava assim: a fé com minúscula, que é a fé da crendice, da superstição, do eu acho, essa não dá certo. A fé com maiúscula, que é aquela que busca Deus em todas as coisas que acontecem com a gente e se permite ser buscado por Deus, essa só ajuda. Então, cada um decide qual fé vai escolher, né? E o objetivo, estuda-se a história e a literatura para descobrir a fé das comunidades, porque os textos nasceram de gente que tinha fé. Os textos nasceram de gente que estava em algum tipo de relacionamento com Deus, às vezes brigando com ele, às vezes brigando com ele, às vezes sofrendo por causa dele. Não interessa, mas estava se relacionando com Deus, e é isso que interessa. Aprendendo com elas e iluminando a vida. Então, deixa eu ver aqui se dá para ir em frente. Dá, tem 10 minutinhos ainda. Então, a gente tem que pensar que nós estamos lidando com um texto antigo, complexo, que foi escrito em outra língua. Foi escrito em outra língua. Foi transferido para uma língua e depois para outra, para outra, para outra. A gente não pode querer que seja uma coisa fácil, mas existe uma coisa que atua, que é a graça de Deus. Então, quando a gente tem a graça de Deus participando, graças a Deus, a gente consegue aquilo que a gente não conseguiria sozinho. Eu me lembro muito, vou contar rapidamente um casinho aqui. Minha filha Clara, nossa filha Clara, ela tinha 10 anos e ela ia fazer 9 anos, e ela ia fazer primeira Eucaristia. Era um pouquinho mais cedo, ela entrou um pouquinho mais cedo, porque tudo que o irmão fazia, ela queria fazer igual. Então, ela fez tudo um pouco mais cedo do que o Luiz Fernando. E ela ia fazer primeira Eucaristia, mas ela era aquela menina que ficava andando dentro da igreja. Ela aprontava tanto que vocês não podem imaginar. Teve um dia que ela entrou na sacristia junto com uma amiguinha, eles acharam velas lá, acharam lindo fazer um círculo assim, e acender todas as velas assim no círculo. Aí, de repente, começou a tocar a música das ofertas, o padre parou de falar, apagaram as velas e largaram o círculo lá. Vocês imaginem se o padre Pedro chegou e não pensou que tinham feito uma cumba lá dentro. E era claro, isso ela só foi confessar no fim do ano, quando ela foi fazer a primeira Eucaristia. E eu não sabia também, não. Mas isso era uma das coisas que ela fazia. Ela era terrível, ela era terrível. E aí, a dona Terezinha, que era professora de catequese dela, falou assim, então, ela vai fazer primeiro Eucaristia? Eu falei, não vai, não vai, de jeito nenhum. Ela não tem consciência, ela não sabe se comportar na missa ainda, ela não vai fazer, dona Terezinha. Ó, gente, esse foi o meu grande erro sempre, sabe? Nunca ninguém precisou dar bronca dos meus filhos, eu fazia por todo mundo junto. Então, eu falei, não, não vai não, de jeito nenhum. Eu já cansei de ensinar, mas ela não aprende. Dona Terezinha falou, você está confiando no que eu ensinei e no que você ensinou, né?
E a graça de Deus, você não confia, não? Falei, vai, Clara, faz primeiro a Eucaristia, vai, pronto, acabou, né? Isso foi aos 10, 9 para 10 anos. Aos 14, ela estava tocando na missa, foi Madalena no teatro e foi coordenadora de comunidade e fez tudo. A graça de Deus falou. Então, para ler, é a mesma coisa. É difícil, tem as dificuldades, tem tudo, tem os obstáculos, mas a graça de Deus atua na gente e faz com que gente que sabe nada, de repente, seja transmissor da verdade para tantos outros que às vezes se julgam muito inteligentes. Então, como que se organiza essa Bíblia fisicamente? Nem sempre ela teve essa divisão que tem hoje. Hoje a gente fala assim, Mateus 25, versículo 30. Aí a gente, vai lá direto, né? Mesmo assim a gente é pena de vez em quando, né? Mas a gente vai mais direto do que era possível antigamente. Por quê? No século 13 é que foram definidos os capítulos, gente. Antes era tudo assim, ó, junto. E os versículos só chegaram no século XVI. Então, imagina se achar onde é que estava a coisa ali, em livros grandes, né? Então, a primeira Bíblia católica, com essa estrutura que nós temos hoje, ela foi publicada em 1592, no século XVI. Desde então, continuou a mesma divisão, tá? Só para vocês terem como curiosidade isso. E eu queria perguntar para vocês, eu vou colocar duas notações bíblicas ali, e eu quero que vocês me digam qual delas é a católica, tá? Qual das duas é católica? Vocês vão falar assim, a mesma, não é a mesma? É o mesmo livro, é o mesmo versículo, ou melhor, são os mesmos versículos. Qual delas é católica? Essa aqui? Sim, esta aqui é católica. Vocês falam, mas por quê? Porque tem essa virgulinha aqui, ó. Tem essa virgulinha. A evangélica não usa vírgula, eles usam dois pontos. Então, toda vez que a gente... então, se for assim, eu nem leio, né? Imagina, gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. É só para a gente saber, porque às vezes você vai fazer um convite de casamento e quer colocar lá um versículo bíblico, e você vai lá e coloca assim, e vem casar com o Padre Jamil. Não dá certo, entendeu? Então, faz certinho. É com vírgula nosso. Ou seja, é assim que se faz a anotação bíblica, tá? Então, a primeira coisa que aparece é o nome do livro. Mas como que eu vou decorar? Vai lá no início da sua Bíblia, existem lá todos os nomes de livro direitinho. Contar um segredo, lá tem a página também, tá? Não era para vocês saberem, mas agora eu já contei, pronto. Então, depois do livro, aí que vem o versículo, sempre uma vírgula separando, a menos que, só não vai ter essa vírgula aí, se você vai falar que é para ler o capítulo inteiro. Você vai ler Romanos 8, pronto, é o capítulo inteiro. Mas você vai limitar, vai dizer quais versículos? Tem que ter a vírgula e aí, por fim, o número do versículo. Sempre assim a marcação. Olhem essa outra aqui, que é um pouquinho mais complicada, né? Aqui nós temos o nome do livro. Então, só que o livro de Timóteo, nós temos dois, não é um só. Então, eu tenho que colocar na frente, o que vem na frente é que vai me indicar qual é o número ou da carta, ou do livro mesmo, né? Pode ser primeiro Macabeus, segundo Macabeus, como vocês já viram, né? Depois o capítulo, a tal da vírgula, e depois o número do versículo com um hífen no meio. Toda vez que houver o hífen, significa que é do 15, inclusive, até o 17, inclusive.
Ah, mas estava marcado diferente no meu. Estava marcado 15, ponto e vírgula 17. Significa, não é para você ler o 16. É o 15 e o 17. Então, o hífen indica o espaço entre o versículo inicial e o final, né? Qualquer acontecimento humano, 2 minutos. Se for, tudo pode ser visto de vários ângulos. Qualquer acontecimento humano pode ser visto de vários ângulos e sempre dá origem a mais de uma interpretação. Os acontecimentos da história do povo de Deus, que estão narrados na Bíblia, porque a Bíblia narra a história da salvação, a gente já viu a semana retrasada, eles também podem ser lidos de várias perspectivas. Vai depender do quê? Vai depender da abordagem, vai depender do meu entendimento, vai depender do meu momento, quem sabe, do meu momento. Eles podem ser entendidos de várias. Opa! Então, a gente pode ler a Bíblia para conhecer o texto. Tem gente que é ateu e lê a Bíblia. Tem gente que é ateu e dá curso de Bíblia. Leandro Carnal. Leandro Carnal. Foi católico, desistiu, se tornou ateu e dá curso de Bíblia. Então, a Bíblia é cultura também. A Bíblia é cultura. Ela é um livro de fé, ela é um livro de religião para nós que temos fé. Para quem não tem fé, é um livro de cultura, tá? Para estudar os gêneros literários. Eu posso usar a Bíblia para estudar os gêneros literários, para conhecer o ambiente sociocultural da época. Para aprender as lições de Deus a seu povo. Já chega mais perto de nós isso, né? Mas a gente pode usar também a Bíblia para orar. Para orar. E isso tem um nome. Leitura orante da Bíblia. Então, o padre Jamil abriu falando disso. Ele abriu falando assim, ó, que esse texto que foi lido é tão bonito, é tão rico, que valeria um tempo de leitura orante, não foi o que o senhor falou? E a gente encerra falando disso, mas não é agora que nós vamos falar disso aqui, não. Isso aqui é para uma outra oportunidade, não necessariamente com a gente, com o Padre Jamil, quem sabe, que tenho certeza que ele tem muita coisa a lhes passar sobre a leitura orante da Bíblia. Mas o mais importante é a gente saber que a Bíblia nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Seja os de alegria, os de tristeza, os de dificuldade, os de dúvida, que a gente só não cometa a falta de respeito de ler a Bíblia como se fosse um sortilégio, um amuleto, selecionar versículos para ler. Ah, esse que eu gosto, é só esse aqui que eu gosto. Sabe, porque aí você pode dar o azar que o padre Julinho falava que uma pessoa teve. Porque disse que a pessoa foi ler a Bíblia e ela lia assim, fala assim, eu abro e dá a mensagem. Abri e fiz assim. E aí a pessoa viu e estava escrito assim, e Judas foi se enforcar. Ele falou, não, não é impossível, não pode ser isso. Não é isso que Deus quer dizer para mim, essa mensagem. Judas foi se enforcar, não. Eu vou abrir de novo. Aí saiu o final do episódio da Samaritana. Vai e faze tu o mesmo. Então, tomem cuidado. Leiam com carinho, selecionem o livro, comecem por onde quiserem, mas façam um todo, procurando se informar bem, tá bom? Obrigada pela atenção. Deus os leve de volta para casa sãos e salvos.